Olá, o Sala de Convidados Entrevista está começando. O programa de hoje é sobre a saúde da população negra. O foco da nossa conversa são as ações afirmativas. E para falar sobre esse assunto, conversa comigo no estúdio do Canal Saúde, Wilson Prudente, procurador do Ministério Público do Trabalho. Wilson, Bom Prudente, dia. né? Mais conhecido como Prudente. Perfeitamente. Seja bem-vindo. Para falar sobre ações afirmativas, que é um conceito que muitas vezes ainda acho que não fica claro para a maioria das pessoas, eu queria começar fazendo um resgate histórico. A gente vive num país, inclusive já considerado o país que tem a segunda maior população negra do mundo. Perfeito. Né? E quando a gente observa os meios de comunicação, na rua, a gente sempre não percebe essa diversidade colocada. Isso não é de hoje. Isso tem um motivo, tem uma razão histórica. Vamos começar por aí? Como é que a gente pode começar falando de onde surge essa desigualdade? Olha, essa desigualdade racial, ela tem o seu fundamento, primeiro, na República Velha, mais particularmente na transição do Império para a República. Por quê? Porque se tinha aquela ideia, aquele período, se tinha uma ideia de que o Brasil só seria um país desenvolvido, um país importante, se fosse um país de população branca ou de população majoritariamente branca. Os pensadores daquele período, como Silvio Romero, quase todos os cientistas, eles tinham uma linha eugênica. Então, como é que nós vamos transformar o Brasil, esse país que está saindo da escravidão com uma maioria de negros indígenas, num país de população branca? A imigração no Brasil, Renato, ela foi diferente da imigração americana. A imigração americana, ela esteve baseada no sonho americano. As pessoas saíam da Europa, atravessavam com uma dificuldade grande para tentar a sua vida nos Estados Unidos, quase sempre até com recursos próprios. No caso brasileiro, esse pensamento de que o Brasil só seria um país desenvolvido se fosse um país de população branca, transformou a imigração numa política pública financiada com recursos públicos. As populações que vinham para o Brasil, sobretudo para o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde não se podia dizer sequer que fosse para mão de obra, porque elas não trabalhariam senão para si mesmas. Essas populações eram mantidas por um período de aproximadamente 2 anos com recursos do governo brasileiro, tinham suas terras e casas financiadas também com recursos do governo brasileiro a preços assim meramente simbólicos, e os seus investimentos. Então aí, e além de terem tido todas essas vantagens, essas populações não enfrentaram a barreira da discriminação racial. É interessante, sabe, porque você já começa demonstrando, tirando um retrato de uma época em que existia um contingente de uma população negra aqui, recém-liberta, né, que no momento que vem toda essa população com essas facilidades, e é interessante que você marca isso como uma política pública, porque isso era intencional, né, tinha esse objetivo de branquear a população explicitamente. O que acontece com essa população toda que até pouco tempo estava construindo esse país, escravizada, mas com seu trabalho, né, totalmente voltado para a construção de um país, que no momento que diz, não, agora vocês não têm mais o jugo da escravidão, mas também não têm direitos. Né? Você contrapõe duas populações, uma que esteve aqui trabalhando, construindo o país e que de uma hora para outra fica sem direito nenhum, e uma outra que chega, que é importada para fazer desse país um país branco. Como é que a gente pode pensar nessa população negra, recém-liberta, sem nenhum tipo de direitos? Olha, o propósito dessa política pública de imigração, foi uma modalidade de eugenia, era mesmo substituir a população brasileira. Aquilo foi um exercício de engenharia social em larga escala. Agora, Renato, eu chamo a atenção para um aspecto. Essa política pública, tomada isoladamente, foi a mais cara da história do Brasil. E de onde vieram esses recursos? Às vezes, quando eu vou lecionar, eu pergunto para os meus alunos qual o tributo que vigorou no Brasil por mais longo tempo. É muito comum alguém responder imposto de renda.
Na verdade, não foi. O tributo que vigorou no Brasil por mais longo tempo foi a CISA, cobrado à razão de 5% sobre cada pessoa africana que desembarcasse, por exemplo, ali no porto da Praça 15. Como você tinha um comércio secundário de escravos, estima-se que 90% dos recursos que financiavam o Estado Imperial vinha diretamente da cobrança de tributos de pessoas escravas. E esses tributos foram aplicados na política pública de imigração. Por isso é que nós colocamos que o Estado brasileiro, e não se trata de ser governo, mas o Estado brasileiro, está a dever alguma forma de reparação para a população negra do nosso país. Nós recentemente tivemos aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. Esse Estatuto da Igualdade Racial, se implementado num período de 10 anos, ele seria o suficiente para que nós tivéssemos uma situação de democracia racial relativa, de maior equidade. O grande problema é que existem aspectos do Estatuto da Igualdade Racial que precisam ser regulamentados e os que não precisam ser regulamentados estão sendo desconhecidos, ou seja, em que pese o Congresso, nós tenhamos uma lei aprovada no Congresso Nacional que garante a igualdade racial, a sociedade brasileira ainda não tomou posse dessa lei, não transformou essa lei em algo para ser aplicada no cotidiano. Mas só para a gente, antes de chegar e aprofundar essa questão que você está trazendo agora, só para deixar claro, a população que tinha sido escravizada, recém-liberta, não recebeu nenhum tipo de reparação sobre os séculos de trabalho. Pelo contrário. Pelo contrário, no caso dessas populações imigrantes que iam para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, elas iam para trabalhar para si próprias, por meios próprios. No caso das populações que vinham principalmente para a área da região sudeste, do café, essas populações vinham com o propósito explícito de substituir a mão de obra negra escrava. E é uma coisa interessante, Renato, porque quando você tinha Você tinha a plantation, que é a agricultura em larga escala do café, mas você tem aquelas plantações secundárias que as populações fazem para elas mesmas, e eram as populações negras e indígenas que ensinavam, principalmente os italianos, porque o solo da região sudeste é muito diferente do solo da Europa, então elas aprendiam com as populações negras e indígenas aqui, e uma prova de que houve um propósito mesmo de se marginalizar uma população, né? Olha, vocês vão ficar aqui, mas vocês não vão participar do nosso país e não vão participar de uma forma assim muito impiedosa, porque vocês não vão participar não trabalhando, né? Então, assim, durante a República Velha, um aspecto importante, Renato, é que as famílias negras eram sustentadas basicamente por mulheres, né? Porque o trabalho doméstico ele persiste com mulheres negras, que eram arrimos de família, e os homens negros trabalhavam na informalidade, como que hoje nós temos coisas parecidas como camelôs, etc. Trabalhavam na informalidade, né? Então você vê claramente uma intenção de redesenhar, sendo que a população negra ela passa a ter um lugar que é na periferia e na informalidade. Perfeito. Aí a gente dá um salto, né? Porque aí os anos passam, as décadas passam, a gente chega no dia de hoje, e aí como é que a gente pode comparar, tirar agora um retrato do hoje e comparar com esse momento, para a gente entender o que acontece aqui nesses anos que nos levam agora à necessidade de propor ações afirmativas. Renato, essa comparação nós podemos fazer. Vou te dizer que o Brasil tem hoje menos profissionais negros de nível superior completo do que tinha a África do Sul antes do presidente Nelson Mandela tomar posse. Ou seja, a população negra do Brasil ainda vive uma situação muito parecida com aquela. É claro que, estatisticamente, o nosso país mudou e a mudança principal do Brasil foi estatística apenas, mas a situação de desigualdade racial, sob certo aspecto, ela até se acentuou. Por quê? Porque hoje nós vivemos na alta modernidade a sociedade de imagens, né? E
na sociedade de imagens, as pessoas vivem. Em outros tempos, ninguém ficava tanto tempo diante de uma tela de televisão, de uma tela de computador. E a imagem ausente dessa sociedade de imagens é a imagem da pessoa negra. Portanto... E quando ela está presente também de uma forma marginalizada ou inferiorizada. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Portanto, o aspecto subjetivo dessa discriminação racial, ela se acentua nesse momento, né? E hoje o Brasil ganhou uma importância muito grande, é um país de destaque, e não há como essa situação persistir. Hoje nós temos um desafio no Brasil de implementarmos o Estatuto da Igualdade Racial. É preciso que se estabeleça um plano e um tempo para isso, ou 5 anos, ou 10 anos. Existem todas as condições, todos os instrumentos legais para que esse assunto deixe de ser um assunto que venha incomodar os nossos netos, bisnetos, etc. Mas até agora, o Brasil insiste em ser um dos poucos países do mundo que não adota a ética da diversidade em matéria de relações raciais. E aí é muito interessante, né? Porque basta a gente sair por aí, no Brasil afora, e olhar como é que as coisas estão. A gente... geralmente são pessoas negras cuidando de crianças brancas na rua, né? Você, como você falou, você percebe que os grandes cargos de poder são ocupados por pessoas brancas. O percentual de pessoas negras em cargos de destaque é muito pequeno. E isso não parece ser o suficiente para as pessoas realmente aceitarem que existe uma desigualdade racial ainda. O que você acha que está por trás dessa naturalização, que parece que as coisas são assim naturalmente, o que só corrobora um preconceito de que as pessoas negras não têm a mesma capacidade intelectual? Renato, o que está por trás disso é, primeiro, o privilégio de quem ocupa, porque em todos os setores, tanto público quanto privado, as posições de destaque, as posições importantes de poder e de destaque social são ocupadas quase que exclusivamente por pessoas brancas. Isso é um privilégio e as pessoas sabem que isso é um privilégio. E o outro aspecto disso é o silêncio. Se eu tivesse que dar uma imagem para o racismo no Brasil, eu diria que o racismo no Brasil é mudo, ninguém fala sobre discriminação racial. É surdo, ninguém ouve falar sobre discriminação racial. Mas ele enxerga com olhos de lince, porque quando há uma seleção para qualquer oportunidade, quanto melhor for a oportunidade, menos negras serão as pessoas, ou mais brancas serão as pessoas. E o que está por trás disso é um silêncio que já se tornou deselegante. Por quê? Porque é preciso que as pessoas, como ocorre nos Estados Unidos, como ocorre na Europa, se sintam mal. Ora, se eu trabalho num hospital, a título de exemplo, e se nessa corporação hospitalar existem 30 médicos, é um absurdo que todos os 30 sejamos brancos. Eu não sou médico, eu estou dando assim, eu sou procurador do trabalho, eu estou dando assim um exemplo, e as pessoas não se sentem mal com isso. É isso que eu acho que é interessante e, infelizmente, lamentável, de como isso já está tão naturalizado, de que esse olhar não percebe que alguma coisa está errada, né? Exatamente. E por isso a necessidade de se falar sobre ações afirmativas, que é o nosso tema do próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados Entrevista está de volta, conversando com Wilson Prudente, procurador do Ministério Público do Trabalho. Prudente, acho que a gente deixou bastante claro no bloco anterior que essa naturalização de um preconceito que leva a gente a achar natural que cargos de poder sejam ocupados por pessoas brancas e cargos hierarquicamente inferiores por pessoas negras, sem aí desmerecer nenhum tipo de trabalho, né? Todos são dignos, né? Mas que demonstra que alguma coisa estranha acontece quando você não vê as coisas distribuídas equitativamente, já que todos somos iguais. Aí agora chega essa questão das ações afirmativas, que é uma discussão recente. Quer dizer, ela nem é tão recente assim, né? Ela veio a ser discutida mais recentemente, mas que muita gente ainda não entende. Como é que a gente poderia simplesmente definir o que são ações afirmativas? Ações afirmativas, elas são uma modalidade de tratar desigualmente as pessoas que estão em condições desiguais em razão de discriminação.
Ou seja, como existe uma discriminação racial no país, para que o Brasil possa alcançar uma ética da diversidade, possa ter pessoas negras e pessoas brancas em condições de próxima igualdade, ainda que não tão próxima assim, é preciso que se estabeleça determinados espaços onde há a obrigatoriedade de que se tenha pessoas negras, sejam em universidades, sejam em trabalhos, sejam em cargos públicos. Mas para isso, você bem começa explicando, é preciso partir do princípio que há essa desigualdade, que muitas vezes ainda é negada. Aquele silêncio que você falou no bloco anterior, né? Então, serve para duas coisas, né? Além de corrigir, serve para alertar, marcar e tirar esse véu de tabu ainda desse assunto, né? Que, aliás, é um tabu muito a serviço da manutenção, né? Sem dúvida alguma. Essa é uma das máculas que o Brasil tem para se firmar no mundo, porque hoje não é mais possível esconder que o Brasil é um país que não é de maioria branca, e essas ações afirmativas, no geral, no atacado, elas visam fazer com que a elite brasileira não seja exclusivamente branca, porque isso leva a um problema de dimensão ética muito grave. No último censo do IBGE, confirmando tendências já do censo anterior, a maioria da população não se identifica como branca. Se a maioria da população não se identifica como branca, não tem sentido que numa novela de televisão você só tenha personagens brancos, não tem sentido que nas televisões comerciais quase que todas as pessoas que estão ali, como apresentadores, como entrevistadas, sejam quase que exclusivamente brancas, que você não tenha, que tenha governadores de estados, que não tenha um único negro em 30, 40 secretários. Então nós precisamos tratar com uma dimensão ética, e mais do que uma dimensão ética, nós precisamos aplicar o Estatuto da Igualdade Racial para corrigir, para que o Brasil seja um país que não renegue, que não tenha vergonha da sua maioria. O que passa, Renato, é que o Brasil tem vergonha do seu povo. E é essa imagem que nós precisamos desfazer. Uma vez eu estava conversando sobre esse assunto, sobre ações afirmativas, com uma família tradicional, classe média, branca, com 2 filhos. E aí, ao começar a falar sobre isso e defender, porque eu acho que, e partindo do raciocínio que foi colocado aqui ao longo do programa, que é preciso transformar em prol de uma diversidade ética, o argumento contra as ações afirmativas que eu ouvi foi o seguinte: se isso acontecer, vão estar tirando o lugar dos meus filhos na universidade. E eu acho isso tão interessante porque, subjacente a esse argumento, está uma percepção que esse lugar, a priori, já é deles. Perfeitamente. Né? É a cota de 100%. Então, veja, já que você tocou nesse assunto, quando se fala em cotas para negros na universidade, as pessoas se esquecem que hoje existe uma cota em alguns cursos de 100% ou de 99% para pessoas brancas. Qual é o problema, Renato? Se você tem uma faculdade de medicina, onde você tem uma sala de 40 alunos, e os 40 alunos são brancos, quando aquele aluno que só conviveu naquele meio, que mora num bairro também, onde ele não tem vizinhos negros, ele vai atender onde? Já durante o seu estágio, quando se forma em hospitais públicos, e ele toma um choque muito grande, porque ele não teve contato com aquela população negra, pobre, etc. E também, qual o outro aspecto relevante? O objeto de pesquisa da universidade. Se a universidade é um centro de conhecimento e de pesquisa, ela precisa ter uma presença de diversidade para que os seus conteúdos possam refletir essa diversidade, né? Mas eu acho que o mais importante nisso, Renato, é que a população branca do Brasil, a elite branca do Brasil, tem o dever de passar a se sentir mal, de só estar entre brancos, quer seja num restaurante, quer seja num avião, em todos os espaços de poder, quer seja numa carreira pública de relevância, qualquer que seja ela, ou seja, nós precisamos pensar o Brasil como um Brasil que não é apenas da população branca, e mais do que isso, segundo o próprio censo do IBGE, ele é menos, porque a maioria da população se autodeclara não branca. E também dá oportunidade para as gerações que vêm por aí as populações, as crianças negras, de se verem representadas em todos os lugares. Né? Que eu acho e até queria ouvir um pouco do seu exemplo mesmo, da sua história pessoal. Perfeito. Porque eu imagino que, por exemplo, eu cresci vendo
a comunicação toda, desde a publicidade até as novelas, como se refere, com atores brancos. Então, né, era natural eu pensar que aquele lugar eu poderia ocupá-lo. O que acontece com uma criança negra que não se vê representada em lugar nenhum? Ela se torna infeliz e passa a ter um sentimento de autorrejeição, Renato. Eu tenho duas filhas, né, agora elas estão já para jovens, quando adolescentes, como eu sou procurador do trabalho, a mãe delas é médica, elas estudavam nos melhores colégios de Niterói e nunca tinham a frustração de nunca ter namorado ninguém na escola, porque para aqueles meninos elas eram feias e elas não tinham contato com meninos negros da comunidade delas. Isso leva a um sentimento de autorrejeição muito grande. Você citou o meu caso particular. Na área jurídica especificamente, eu fiz 2 concursos específicos da área jurídica. O primeiro foi para oficial de justiça avaliador da Justiça do Trabalho, do Rio de Janeiro, que tinham 5 vagas e 7 mil candidatos aproximadamente, e eu fui o primeiro colocado. E, posteriormente, eu fiz o concurso para o Ministério Público do Trabalho, onde eu tirei nota 100 na prova oral. Eu não tenho vaidade o suficiente para verificar isso, mas talvez eu tenha sido a única nota 100, talvez, de todas as histórias dos concursos do Ministério Público do Trabalho. Agora, isso não me faz deixar de perceber que é muito triste ter que ser sempre o melhor para estar em algum lugar, quando as pessoas medianas e que não são negras podem estar em qualquer lugar. Ou seja, se eu sou negro e ocupo um cargo de procurador do trabalho, é porque eu tenho que ser um gênio, senão não estaria ali. Não estou dizendo que seja, mas passa essa ideia de você ter sido o primeiro lugar num concurso de nível superior, ter obtido uma nota 100, e mesmo assim eu me sinto mal de não ter mais pessoas negras nos lugares onde eu circulo, no meu cotidiano de trabalho, né, em condições profissionais equiparáveis às minhas. E dá uma impressão de que você precisa realmente o tempo inteiro estar provando que você merece estar ali. Exatamente. Né? Eu acho que é uma provação constante. Exatamente. Né? Um esforço sobre-humano. Exatamente. Né? E aí agora a gente pode falar, porque as ações afirmativas elas já vêm sendo colocadas há algum tempo. E o resultado delas é muito interessante. Né? Já se percebeu pelas pesquisas que geralmente a avaliação das pessoas que entraram através do sistema de cotas, elas são tão boas ou melhores do que as pessoas que não entraram por esse sistema. Eu acho que isso finalmente traz por terra um outro argumento que se ouve muito, que é ao abrir as universidades públicas para o sistema de cotas, a gente estaria baixando a qualidade das nossas universidades. Não é verdade, porque essa é uma falsa meritocracia. Por que falsa meritocracia? Porque o sistema de seleção, antigamente mais para o vestibular, agora tende a mudar um pouco com o provão, ele é um sistema de seleção que visa já atingir um determinado público e selecionar um determinado tipo de aluno, né? Quer dizer, os vestibulares, eles estavam muito mais baseados em conhecimento cumulativo do que na capacidade que as pessoas têm de compreender, de entender, de se desenvolver. E hoje, com a informática, com a internet, as pessoas estão numa condição de conhecimento cumulativo muito próximo, desde que tenham acesso a esses instrumentos. Agora, nós precisamos o quê? De pessoas que tenham capacidade de criativamente lidar com esses instrumentos e, mais do que isso, lidar com esses instrumentos em favor do desenvolvimento, em favor da população brasileira como um todo. Porque senão nós também transformamos esses instrumentos de tecnologia em mais instrumentos de diferenciação social. Né? Portanto, tanto isso é verdade que eu tive no meu gabinete uma estagiária que foi cotista da UERJ, estudante de Direito da UERJ, foi uma das... Nesse período, eu não sei contar o número de estagiário, mas com certeza ele esteve entre as melhores que passaram pelo meu gabinete. Na época eu lecionava, não vou citar o nome, é claro, mas eu lecionava em instituições privadas de ensino, e quando, às vezes, eu pegava até uma pessoa formada, um estudante, para o qual eu dava aula, e aquela jovem, ela estava distante à frente em termos de conhecimento técnico, em termos de percepção social, né? E você citou aqui o exemplo americano,
né, no bloco anterior. E as ações afirmativas já vêm sendo tomadas nos Estados Unidos há bastante tempo. Quando a gente vai aos Estados Unidos hoje, você realmente percebe uma diversidade racial muito maior do que a que você percebe aqui. As pessoas da população negra, elas transitam pelos mesmos lugares, né? Inclusive o presidente do país é negro. Não, né? Aí, só para terminar, que assim, a ideia, quando a gente fala em ações afirmativas, é que elas não sejam necessárias para sempre, né? Que seja apenas um momento de reparação para que a gente restabeleça a diversidade ética. Exatamente. Veja, nós precisamos naturalizar agora a ética da diversidade. Você citou os Estados Unidos. Lembremos que, não importa as razões, mas o Herman Cain, que era ele saiu da disputa, mas o próprio Partido Republicano teve um candidato negro quase em condições de ganhar as prévias e de disputar com o presidente negro. Mas isso nos Estados Unidos está antigo por quê? Porque essas políticas de ações afirmativas, que lá no início foram muito criticadas, hoje estão deixando de ser necessárias. Por quê? Porque já se naturalizou a ética da diversidade. As pessoas já se acostumaram a entrar numa agência bancária, ser recebida por uma pessoa negra, entrar numa empresa, conversar com diretores negros, a ligar um canal de televisão e ter apresentadores. O cinema americano é engraçado porque, veja, o cinema brasileiro quase não tem atores negros. Aí quando se coloca um filme americano em horário comercial, os atores negros assim estão sempre em papel de destaque e nem por isso cai a audiência. Trata-se de um preconceito, não significa que se você fizer uma telenovela ou uma minissérie com atores negros em condições de igualdade com atores brancos, que vai cair. Muito pelo contrário. As experiências que têm sido feitas, quando se fazem, embora elas sejam pontuais, mostram que a audiência não sofre nada, às vezes até aumenta. Né? Porque as pessoas se reconhecem, né? Se nós temos um país majoritariamente não branco, as pessoas precisam se reconhecer em todos os espaços. Né? Eu acho que esse será o grande salto, né? Quando as gerações futuras não perceberem mais tanta diferença de posicionamento de pessoas na sociedade segundo a cor da pele, que é uma coisa que a gente já devia ter superado há tanto tempo. Né? E, infelizmente, as ações afirmativas são necessárias para que isso mude. Elas são necessárias porque se nós deixarmos, Renato, pela naturalidade, ou seja, existem cálculos que a igualdade racial em matéria de ensino entre jovens negros e jovens brancos, eles só seriam relativamente iguais depois de 200 anos. Veja, isso levaria 200 anos para que se tivesse uma relativa igualdade. Portanto, resumindo, Renato, nós precisamos tratar a questão das relações raciais no Brasil como uma questão ética. É politicamente incorreto só ter brancos nos espaços de poder, é politicamente incorreto só ter brancos nas posições de destaque. Nós vamos tratar essa questão da ética da diversidade e o instrumento para isso é o Estatuto da Igualdade Racial, uma lei federal já aprovada pelo Congresso brasileiro. Prudente, brigadíssimo pela presença. Eu espero que quem ainda não tinha pensado sobre esse ponto de vista, que passe a pensar, né, para que todos nós sejamos defensores de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Porque quando a gente está falando disso, a gente está falando de todos nós. Com certeza. Um Brasil com uma diversidade ética fará melhor a saúde de todos nós. Com certeza, a saúde de todos nós. Muito obrigado pela presença aqui conosco hoje. E o Sala de Convidados de entrevista de hoje termina aqui. Não perca os outros programas sobre saúde da população negra ao longo da programação do Canal Saúde. A gente se vê no próximo programa. Até lá!